Meus amigos, vamos conversar com sinceridade a respeito de um assunto que saiu até nos sites de notícias. O Fuxico Gospel, né, inclusive fez, acho que até vídeo a respeito. E nós sabemos que não é de hoje que o meio gospel está flertando com a hipocrisia. Tudo em nome de uma tal agenda espiritual. E por incrível que pareça, pelo que dá a entender de tudo que está acontecendo, parece que nós estamos sendo convidados a aplaudir, né, o silêncio. Por quê? Para você entender, a cantora Heloísa Rosa, ela foi confirmada num evento cristão, um evento só para mulheres, mesmo com o esposo, né, o marido, sendo acusado de um suposto abuso. Inclusive presenciada, né, confessada em primeira mão por ela própria, que depois voltou atrás e diz que não era bem assim. E o argumento usado para ela estar cantando nesse evento, eu vou soltar os áudios aqui para vocês entenderem. O argumento é, meu amigo, ela só vai cantar. E aí eu fico me perguntando, em que momento cantar louvores, adoração, adorar a Deus, conforme eles falam, né? Quando os tais levitas, não os que levitam, mas acredito que você me entenda, não estou falando de levita, que eles dizem que quem canta é levita. Levita é outra coisa. Mas quem adora, desde quando que adoração ou cantar é um ato neutro ou isento, né, descolado da vida real? É uma pergunta que eu faço. Deixe o seu comentário aí no decorrer do vídeo. Se não é inscrito, se inscreve e bora tentar entender isso aí. Vamos ouvir o áudio de uma das próprias organizadoras do evento, para você entender a justificativa. Pois bem, estamos falando, meus amigos, de uma mulher que é pública, influente, casada com um homem que está no olho de uma denúncia pesada. O mínimo que se esperava era um posicionamento dessa esposa. Mas até agora, nada, só silêncio e canções, louvor. Meus amigos, é lamentável, mas é uma realidade dura, cruel, principalmente para as vítimas. Que não é só uma criança, né? Conforme saiu o caso aí, tem outras. E eu fico me perguntando, né? Deixo aqui a pergunta para todos nós. Quando que o silêncio se tornou cúmplice? Quando que a ausência de uma certa postura que deveria ter tomado vira um tipo de aprovação? E aprovação, né, na sutileza. A mulher que está organizando o evento, ela deixa bem claro, inclusive, né, que não vai, que a Heloísa Rosa não vai ministrar a palavra. Tipo assim, fiquem tranquilos, porque ela não vai ministrar a palavra. Mas será mesmo que ela está apta para louvar? Se pensam assim, para mim só afirma aquilo que eu já cansei de falar aqui no canal a respeito dos cantores que levam a vida, né? Esses cantores evangélicos que dizem ter um ministério, um chamado de Deus. Não, eles levam a vida justamente como profissionais da música. Afinal, é um trabalho, não tenho nada contra. Mas quando se trata de uma cantora, de um cantor evangélico que diz receber algo de Deus e está transmitindo, primeiro que está errado em cobrar e segundo, por questão igual a essa. A cantora Heloísa Rosa está em silêncio e a pergunta fica: quando que o silêncio se tornou cúmplice de acusações que nem o próprio pai do marido dela teve a coragem de dizer que o filho era inocente? Saiu em defesa, mas, né, não inocentou, como pai. Ela, o silêncio o tempo todo. E o pior é que tem muita gente ainda que acha que ela está certa. Eu até, sinceramente, cara, se ela tivesse tomado uma postura lá no começo, não estou falando aqui de separação, mas de dizer, não, meu marido é inocente, ou meu marido não deve, ou, enfim, se pronunciasse de uma certa forma, tenho certeza que não chegaria, não estaria a esse nível de desconfiança, descredibilidade e questionamentos nas redes sociais. E ela parece que fica, né, numa sombra meio escondida. E quando ela aparece no sentido de fazer música, de cantar, participar, o assunto reacende novamente, causando uma certa indignação no coração de muita gente, que inclusive eram os seguidores dela. Olha só o que a organizadora do evento falou, meus amigos. Preste atenção nos áudios. Então eu também não apoio, não sou a favor na situação do Marcos. Se realmente ele fez, ele tem que pagar, tem que ser punido, tem que haver consequências, sim. Agora, quanto a Heloísa,
Eu não posso julgar ela porque ela é mãe, ela é esposa, entendeu? E ela é mulher. Só que eu acho sim que ela deveria, se ela sabe de mais coisas, ela deveria sim pegar e, né, não ficar a favor, não ficar do lado, não acobertar. Mas eu não sei como é que ela tá, eu não sei o que que ela tá fazendo, entendeu? Eu não posso dizer que ela está ocultando, se ela está cobertando, sendo que ela não fala nada. Então não tem como eu falar o que que ela está se posicionando, porque eu não sei o que está acontecendo com ela, né? Porque ela não se posicionou ali em questão de gravar um vídeo, eu pelo menos não achei esse vídeo, não vi, falando sobre essa questão, né? E se hoje ela tá com ele, ela não tá com ele, se ela tá contribuindo para as mais investigações, né? Pelo que eu sei um pouco, ele foi preso, né? Mas ainda segue, parece que a justiça sendo feita, né? Algumas coisas ela postou ali que foram arquivadas do caso que não tinham provas o suficientes para comprovar. Mas o que eu quero te dizer, meu bem, que nós não estamos compactuando com isso, nós não somos coniventes com isso, né? E nós queremos sim que seja feita a justiça. Só que também nós não podemos anular o dom que a Heloísa tem. A questão não é anular dom, meus amigos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aonde que está a coerência cristã diante disso tudo? Cantora então pode, né? Só canta. Então ela pode compactuar com possíveis criminosos, é isso? Né? Independente dela ser uma pessoa que está passando por essa situação, né, que as pessoas estão dizendo que ela está ocultando as coisas que estão acontecendo, ela é uma pessoa que ela sim é usada por Deus. Ela, né, não sei se tu já acompanhava ela antes de tudo isso acontecer, mas na minha vida ela edificou muito. Né? Então eu ministrava muitas coreografias de canções dela, que para mim foram muito bênção. Tu entende? Imagina a edificação, cara. Não dá pra acreditar nisso. E como ela tá bom tempo afastada, né, das mídias, ela não tá mais tendo agendas, ela decidiu ter esse tempo, né, para se consertar, sei lá, não sei, não posso dizer porque eu não sei, né, mas esse tempo que ela tá afastada, assim, das mídias, que tu não vê mais vídeo dela pessoalmente, vídeo dela falando alguma coisa sobre, ou não, tu não vê mais nada dela. Mas eu vejo que um evento é de uma forma dela poder voltar a ser usada por Deus como de fato ela sempre foi. Ah, entendi. Então as irmãs estão tentando ajudar ela a fazer agendas. Ou será que estão se aproveitando de que ela é uma famosa que não está em alta, está todo esse questionamento em volta dela e a agenda fica mais baixa, barata? Agora nós conseguimos trazer a Heloísa Rosa para o nosso evento. Será que não é um jogo de interesse de ambas as partes? É, cara, tá complicado isso. Né? E Deus cumprir na vida dela o que ele tem, porque diferente do que ela possa ter feito ou tá fazendo, eu não sei, ah, Deus é misericordioso e ele usa quem ele quer. Né? E não cabe a nós julgarmos, porque quem vai julgar os nossos atos são Deus, né? Os nossos atos é apenas Deus que vai poder julgar. Então eu não posso apontar ela por um erro de alguém, né? Por um erro feio, né? Um erro gigante de uma pessoa, né? E se ele realmente fez, ele tem que pagar mesmo, né? Só que nós chamamos ela não na intenção de gerar tudo isso, de expor ela, né, de criar mais uma situação constrangedora, não. Foi de realmente dar uma oportunidade para ela, né, de ela poder voltar a ser usada por Deus naquilo que ela foi chamada para fazer. Usada por Deus, não. Ela está sendo uma mulher omissa diante de graves acusações. Isso aqui é omissão, não tem nada de unção, não, e o ser usado. Porque o brilho das ministrações dela não pode ser apagado por uma situação de erro de terceiros, entende? Eu também tenho passado, acredito que tu também deva ter passado, e nem por isso as pessoas te julgam, as pessoas me julgam, as pessoas nos apontam por esses erros, entendeu? Mas eu entendo o posicionamento de vocês, a indignação de vocês, e eu também fico indignada com esse fato. Eu também entendo a indignação de vocês, mas eu também preciso faturar, aproveitar que ela está em baixa, é uma famosa que está em baixa, a gente vai conseguir faturar também uma graninha em cima do evento, em cima dela, e ela também vai voltar a mostrar que está sendo usada. Meus amigos, que história, velho. E a pastora que vai estar ministrando lá no evento, ela é uma pastora que ela é psicóloga, ela trabalha com, como é que se fala?
ah, da mulher, comportamentos da mulher, né? Então ela consegue conhecer muito a mulher, então ela vai trabalhar isso na vida de muitas mulheres. E quem sabe a Heloísa não vai ser tocada também. Então é sobre isso, sabe? Não é sobre quem vem, não é sobre fama, não é sobre dinheiro, não é sobre pessoas famosas. Não, não é sobre isso. A gente quis proporcionar para as mulheres ali um evento diferente, Os bons samaritanos, né? com uma pessoa diferente. E nós nunca imaginaríamos que se nós chamasse a Heloísa iria trazer todo esse problema. Porque para nós também acaba sendo um problema, né? Cara, olha a hipocrisia. Se é sobre isso a ideia, não seria mais viável convidar ela para estar presente e não fazer cartaz, já que ela gosta do silêncio, está né, quieta. Não precisava ter feito cartaz, chamar atenção, mas não, os organizadores estão usando justamente o nome dela, por mais na baixa que esteja, para faturar, meus amigos. A intenção não é cura para a própria Heloísa Rosa, conforme ela está colocando aqui. Isso aí se chama hipocrisia. Ela não deveria ter feito isso, né? De voltar atrás do que ela fez, do que ela falou, né? Ela se calar de certa forma do jeito que ela tá calada. Eu acho que ela deveria, né, pôr uma nota, né? Eu acho que ela deveria ter um vídeo dela falando sobre essa questão, para deixar as coisas claras, porque assim fica tudo no escuro, né? E a questão dela ali vai ser mesmo a parte do louvor, né? Ela vai fazer o louvor, ela vai fazer a parte do louvor, ela não vai pregar, ela não vai ministrar, a gente pediu para ela apenas o louvor, né? Está aí claramente dizendo que ela não vai ministrar a palavra, vai só cantar. Mas me diga uma coisa: alguém que canta Jesus me ama em um palco gospel não está ministrando alguma coisa, algo do céu que eles dizem aí, com a sua imagem? Olha a contradição, cara. É hipocrisia isso. Porque nesse meio gospel tudo comunica. Até um desenho lá no ato profético, tudo comunica, tudo é inspiração. Cara, é incoerente o discurso dessa pessoa que está na organização aí. Para dar essa oportunidade dela voltar aos poucos. Até não sei se tu já viu, parece que ela vai estar também, acho que na marcha para Jesus em São Paulo, né? Não tenho bem certeza, mas eu vi alguma coisa do tipo. Mas enfim, né? Mas obrigada de coração por tu ter nos mandado tuas mensagens, porque entendo que também, de certa forma, tu se alivia colocando isso para nós, né? E obrigada pela tua preocupação. E realmente, né? É assustador tudo isso que está acontecendo, é uma pena tudo isso que está acontecendo, né? E fica mesmo chato para nós, né? Vai ficar ruim a imagem para nós de nós estar trazendo essa pessoa, mas a gente sabe que a gente está agindo com o nosso coração, sabendo que Deus pode fazer grandes coisas através da vida dela, ainda mesmo com essa situação toda que está acontecendo, e nós cremos que Deus vai fazer a justiça, Deus vai fazer o que é certo, né? E Deus sabe o que realmente está acontecendo, não cabe a mim a pegar e chutar o pau da barraca agora, cancelar com ela, até porque eu vou pagar multa se eu cancelar, né? Vai ficar chato também se eu pegar e botar uma nota lá que a gente tá cancelando com a Heloísa por isso, por isso, por isso, né? Fica chato também pro evento, né? Não sei se tu concorda comigo, mas daqui a um pouco pode ter sido realmente uma falha minha de não ter, né, pensado mais com prudência, não ter orado com mais prudência quanto a isso, mas quando nós fechamos com ela, o nosso coração estava em paz, né, tanto meu quanto do pastor, nós oramos, nós colocamos para Deus e vimos uma oportunidade de ela voltar a ser usada por Deus naquilo que ela foi chamada para fazer, né, no próprio ministério dela. Mas obrigada mesmo, tá? E qualquer coisa, tu pode me chamar, tem o teu número salvo aqui. Vai ser muito bom conversar contigo. A verdade é que o povo evangélico está acostumado a ver líderes e ministros ignorando feridas sociais em nome de uma paz superficial. Aí o foco ainda é espiritual e terapêutico. Mas desde quando que a espiritualidade verdadeira aí ignora as dores de vítimas? Desde quando? E a pergunta que não se cala, esse evangelho aí é transformador realmente, que transforma a pessoa, né, ao ponto de ministrar com a vida toda borrada, toda encharcada
de cumplicidades de pessoas que estão sendo acusadas de possíveis crimes gravíssimos. Esse evangelho é transformador ou é só uma performance? Explicando para você entender, tem algo errado quando o escândalo nesse nível vira nota de rodapé e a maioria segue a vida como que se fosse só mais uma música bonita e a vida da pessoa não interessa. Afinal, Deus usa, né? A mula usa o corvo, usa pedra, usa qualquer coisa. Então a desculpa eles sempre vão ter. Será que isso aí é viver o reino ou é o reino das aparências? E o pior de tudo é que muita gente ainda cita o texto, né? Não julgueis, não julgue a unção, não julgue Pelo amor de Deus, cara. Isso não é misericórdia. Isso é conveniência seletiva no meu ponto de vista. Porque misericórdia de verdade também vai olhar para as vítimas e não vai buscar justificativa. Se esse povo tivesse um encontro com Jesus, pode ter certeza que Jesus ia mandar eles reparar os erros antes de caminhar junto. Mas não, vocês preferem os errados e aqueles que estão do lado das vítimas são os perseguidores. Olha a inversão de valores desse tal cristianismo. Misericórdia não é encobrir, é confrontar. E confrontar com responsabilidade. Porque, para encerrar o vídeo aqui, o silêncio, meus amigos, de quem tem voz pública dói mais do que qualquer muitos gritos. E quando a igreja recusa cobrar coerência para cima dos seus líderes, né, ministros de louvores, mesmo que sejam os ícones da música gospel, cristã, sei lá, diante dessa recusa, simplesmente estão dizendo, sem palavras, né, mas agindo, que o talento justifica tudo. Ah, tem talento, né? Ela fez, errou, tá errada, continua no lamaçal do erro, mas tem talento. Vamos dar a oportunidade porque ela pode ser curada. Pelo amor de Deus, cara. E eu aqui não estou falando de perseguição gratuita, conforme muitos, né, tentam atribuir. Nós estamos falando aqui de responsabilidade, de coerência, de compromisso com a ética, cara, com a moral, seja lá do meio evangélico ou não. O evangelho não pode ser transformado em palco, mas esse povo aprendeu o caminho fácil, né, de ganhar dinheiro e viver nos holofotes, usando o evangelho, a cruz como palco. E eu encerro deixando uma reflexão para você. Você tem coragem de seguir a verdade, mesmo quando ela fere a admiração por alguém? É uma pergunta que eu deixo e encerro o vídeo por aqui. Agradeço a todos, principalmente, né, quem mandou lá no Instagram alguns recados pedindo para nós comentarmos sobre esse assunto. Se você quer ver mais detalhes disso tudo, vai lá no Fuxico Gospel também, que tem vídeo, tem a matéria a respeito desse assunto. Para mim, é mais uma hipocrisia desse mundo lixoso chamado mundo pentecostal, evangélico, neopentecostal, enfim, gospel. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreva, me siga nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.